Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Bom, galera, hoje eu vou gravar um vídeo para vocês que eu considero bastante importante, né? E quem é ultramaratonista vai entender bem do que eu tô querendo dizer, né? Hoje, então, eu vou falar sobre a parte mental em uma ultramaratona, né? Então, para quem é da ultramaratona, sabe muito bem que chega ali, vai uns 50 quilômetros, o corpo já começa a dar todos os sinais de cansaço, fadiga, dores, né? E se você não tiver uma mente forte, o corpo simplesmente vai fazer você parar, né? Qualquer dorzinha vai fazer você começar a pensar em parar, né? Então, a mente acaba se tornando essencial, né? Muitos acabam dizendo aí que numa ultramaratona o mental é 70%, né? E o físico é 30%, mas eu considero que esse percentual, dependendo da quilometragem, ele vai aumentando, né? Por exemplo, lá na Caminhos de Rosa, depois do último PC, eu acho que foi 100% mental, né? Porque físico já não tinha mais, né? O pé todo comido por bolha, então ali foi 100% mental. Então, o objetivo do vídeo de hoje vai ser falar sobre 15 dicas, né, para provas longas, né, para ultras maratonas, né? Então, eu já passei por bastante situações, né, que o mental foi muito importante, né? Então, BR-135, Caminhos de Rosa, né? A BR-135 tive também uma outra vez, né, que foi na dupla, né? Fui DNF em 2022, aí me faltou um pouco de mental, e também tive no 100K dos Pestes, né? Que também foi bastante mental ali, mais a parte final, né? Então, eu já passei por bastante situações, né, que dá para compartilhar com vocês aí essas 15 dicas aí que eu acho muito importante para tentar fazer com que o mental fique bastante forte quando o físico já não tem mais, né? Porque geralmente, passou de 40, 50 quilômetros, o negócio começa a ficar bem mais mental. Então, bora lá, galera. Vou falar aí com vocês aí sobre essas 15 dicas aí, o que eu costumo fazer durante uma prova para tentar deixar a mente bem forte e seguir em frente, galera. Bom, a primeira dica eu considero a mais importante de todas, inclusive pelas lives que eu fiz com o pessoal aí dos 1000 quilômetros Brasil, eu sempre falo muito isso para quem vai desafiar essa distância, né? É se blindar. Então, você tem que ficar com a mente blindada de interferências externas, né? Então, quem me falou esse tipo de situação a primeira vez foi o Valmir Nunes, numa entrevista, né? E ele era treinador da Sirlene Pinho, né? Ela foi bronze, né, no Pan-Americano de 2007, né, na maratona. E ele comentou que ele usava isso com os atletas dele, né? Então, ele levava os atletas para um local afastado e ele deixava o mínimo possível de interferência externa para o atleta poder se focar, né? Então, é o mesmo para o ultramaratonista, né? Então, por exemplo, eu comecei a falar sobre os 1000 quilômetros, né? Eu sempre falo para a galera, né? Quando tiver ali durante a prova, tenta ter o máximo possível de não ficar no celular, né? De não ficar atento a tudo que está acontecendo ali, né? Então, tudo que está acontecendo ali fora é a melhor situação para você conseguir focar, né? Porque qualquer situação que aconteça ali fora, né? Que já venham falar, ó, deu um problema no trabalho, ó, deu um problema particular, alguma coisa assim, já vai começar a te deixar pensando em parar, né? Ainda mais uma prova como os 1000 quilômetros Brasil, que você fica, né, como se tivesse numa ratoeira ali, né? Então, percurso de 1,5 km, você ficar 10 dias e você tem interferências externas, tá? Tem uma grande chance de você acabar não completando a distância, né? Então, assim, por exemplo, para Caminhos de Rosa, né, eu peguei férias e aí eu já tinha, né, vocês sabem muito bem que a minha namorada não é muito fã aí das longas distâncias, né, e eu já tinha avisado ela que eu iria lá para Caminhos de Rosa, ficaria aí uns 3 dias incomunicável, né, praticamente,
e aí foi tranquilo nessa parte das interferências externas, né? Então eu simplesmente me entreguei para a prova, né? Não deixei nada de fora me atrapalhar, né? Então a melhor situação é sempre conversar com seus familiares, ó, tô indo fazer determinada prova, né? Vou ficar tantos dias na prova, né? Demorar tanto tempo, e ir lá e se entregar de corpo e alma ali para a prova, né? Porque aí o que acontecer ali vai ser a tua parte mental, a parte física que vai dizer, né? Não vai ser algo de fora que vai acabar te tirando da prova, né? Na BR que eu completei, eu fiquei sem responder a minha namorada por um bom tempo. Eu tinha cometido um erro de falar para ela que eu terminaria a BR na sexta à noite, né? Na sexta de madrugada. E eu fui terminar no sábado à tarde, né? Então eu tava preocupado com isso que eu tinha falado para ela, tal. E aí depois no domingo de manhã eu fui dar uma olhada no Instagram, ela tinha apagado as fotos, nossa, sabe? Ela tinha feito um monte de problema, tal. Depois acabou demorando um tempo, né? Até conseguir retomar, mais ou menos. Mas ela ficou bastante chateada comigo, né? Então foi uma besteira que eu fiz, né? Se eu tivesse de férias, né, como eu estava na camisa de rosa, eu conseguiria deixar isso de lado, né? Um outro exemplo também foi durante o primeiro desafio solidário internacional que a gente fez, os 100 quilômetros. Eu tinha falado para ela também que ia terminar por volta de umas 17 horas. Aí quando foi 17 horas, eu estava com menos de 90 quilômetros. E aí eu falei para ela que ia demorar mais, tal. Ela já ficou brava comigo, aquilo já começou a mexer comigo e eu pensei em parar nos 90, né? Então, assim, é tentar o máximo possível. Eu vou para uma prova, fala com a sua família, vou demorar tanto tempo, né? Você joga aberto tudo e tentar o mínimo possível, né? Ter interferências externas, né? Só se for uma coisa muito urgente, mas é tentar se blindar ao máximo para você se entregar de corpo e alma, né? Então, essa para mim é a primeira dica, é uma das principais. A segunda dica eu acho que é muito importante também, que aí seria a questão da estratégia de prova, né? Então, eu particularmente eu divido a prova por PCs, né? Porque se você chegar e você tiver numa situação, né, que você já está com muitas dores, você está com bolha, você está com assadura, né? Você está numa situação que você já está pensando em parar e você pensa assim, eu tô no quilômetro 50, faltam 200, você não vai conseguir chegar nunca, né? Então você precisa dividir a prova por PCs, né? Essa é uma estratégia que eu considero muito importante, né? Então lá na Caminhos de Rosa, né, que está um pouquinho mais fresco na cabeça. Então, 28 quilômetros até André-Xé, cheguei, almocei, fiquei lá uma meia horinha, depois mais 34 quilômetros lá para 34 quilômetros lá para o Buritizinho, depois mais 35 lá para Morro da Garça e assim por diante, né? Fomos dividindo a prova por PCs. Cada PC que chegava era como se fosse uma recompensa, né? Então você coloca na sua cabeça assim, ó, agora eu vou fazer mais 30 quilômetros e aí depois eu vou ter uma coca gelada, vou ter algo para comer, vou poder descansar, né? Vou poder fazer uma massagem, alguma coisa assim. Então a melhor situação é dividir a prova por PCs, tá? Essa é a minha estratégia. Eu sei que muita gente, muito ultramaratonista também faz isso, então é algo assim que eu fortemente indico, né? Porque aí você não pensa na distância toda. Quando você pensa na distância toda, simplesmente acaba de quebrar, né? Então eu considero muito importante dividir a prova por PCs. Terceira dica são os chamados jogos mentais, né? Então, isso está acontecendo bastante comigo ultimamente, né? Como eu tô melhorando aí dessa lesão, tentando recuperar tudo. Os treinos longos que eu tô fazendo, eu tô tendo muita dificuldade na parte final dos treinos, né? Então, ali quando chega no quilômetro 20, 21, por aí. Então, o que que eu vou fazendo? Eu vou fazendo jogos mentais, né? Então, eu paro, caminho uns 500 metros e troto 500 metros, né? Ou eu chego, olho para algum poste e falo assim, ó, eu vou correr até aquele poste, né? E aí depois eu vou caminhar. Então você vai jogando com a sua mente de tal maneira que não vai ser pesado aquilo que você vai estar fazendo e depois você vai ter uma recompensa, né? Então você vai jogando com a sua mente, né? E aí você vai conseguindo vencer ela, né? Então é uma dica que eu considero bastante importante, principalmente quando você está naquela etapa que você já está extremamente fadigado, você não está aguentando mais, então você vai só mais um pouquinho, vai jogando e aí você vai conseguindo dar recompensas, né, para sua mente, né, e você vai conseguindo
prosseguir, né, na ultramaratona. A quarta dica eu já comentei um pouco nas dicas anteriores, mas seria, vamos dizer assim, na parte mais nutricional, né, da coisa, na parte mais de hidratação, né? Então seria dar-se recompensas, né? Então, por exemplo, você está numa prova que você tá solo, né? Só que tem drop bags. Aí você coloca nessas drop bags algum chocolate, alguma coisa que você gosta, uma bebida que você gosta. Então você vai deixando lá e aí você fala para sua mente, né? Você já não tá aguentando mais o que você está comendo ali, todas as opções que tem ali dos PCs, mas você vai falando para sua mente, ó, quando chegar no PC, você vai comer determinada coisa, você vai tomar determinada coisa. Então assim, isso vai te ajudando também, dar essas recompensas, né? Então, a recompensa também pode ser a questão de você caminhar depois de um trote, pode ser também a questão de você descansar, né? Então, essa parte das recompensas, né? Principalmente para quem está solo sem apoio, né? Que vai deixando nos drop bags, né? Ou você analisa também a prova que você vai fazer e vê o que tem no caminho, né? Se tirando os PCs, né? Vai ter um bar aqui, outro ali, né? Para você parar, para você tomar uma coca gelada, tudo. Então essa questão da recompensa é bastante interessante também para você ir distraindo sua mente. A quinta dica é mais para provas de estradão, né? Mais para provas que você vai de um ponto ao outro, né? Diferente, por exemplo, de uma prova dos 1.000 km Brasil que você fica ali no mesmo local, né? Então, por exemplo, você vai num caminho da fé, né? Você vai num caminho de rosa, né? Então a melhor coisa é você ir apreciando a paisagem, né? Se apreciando a natureza, vai curtindo o percurso, né? Vai tirando uma foto aqui, uma outra foto ali, né? Vai saboreando todos os quilômetros, né? Que eu costumo dizer. E aí uma outra situação também que é bem bacana, né? Principalmente no caminho da fé, quem é bastante religioso, é ir conversando com Deus, é ir resolvendo os problemas da sua vida, né? O caminho da fé, por exemplo, é um local mágico, né? Eu, nossa, sinto muitas coisas bacanas ali no caminho da fé. E também foi muito legal também lá no Caminhos de Rosa, né? Que a parte noturna é a parte que eu mais gosto ali, é a parte que parece ter uma conexão assim, né? Todo aquele silêncio que tem assim, uma conexão, né, que você tem. E isso deve acontecer também em outras provas que eu ainda vou fazer ainda, né? Em março agora eu vou fazer a Caravaggio e ainda faltam algumas outras para fazer, mas essa conexão, né, de você estar ali com Deus, de você estar tentando resolver os problemas da sua vida, e muitas vezes os problemas são resolvidos, né, quando você está ali conversando consigo mesmo, né. É algo difícil, por exemplo, para pessoas que não estão acostumadas a ficar sozinhos, né? Pessoas que têm medo de ficarem consigo mesmo, né? Mas essa é uma oportunidade boa dessa pessoa aprender a ter a sua própria convivência, né? Às vezes a própria convivência é difícil, né, para algumas pessoas. E aí elas temem ficar sozinhas, né? Mas esse momento é muito interessante para você encontrar esse eu interior, né? Para você conseguir aí ter essa paz, ter essa conversa e você poder também se distraindo, e isso vai ajudando durante a prova. Essa é muito interessante para aqueles atletas que vão para completar a prova, né? Então, esse vídeo, essas dicas é mais focado nas pessoas que vão para ser finisher, né? Então, até porque eu sou um cara que eu só vou para ser finisher, né? Se acontecer de ser pódio de alguma prova, é uma consequência, assim, bem fora da curva, né? Então, o que eu acho muito interessante numa prova de ultramaratona, numa prova longa, é você fazer amizades, né? Então a gente costuma dizer que as amizades na ultramaratona, elas são amizades que se tornam para a vida toda, né? Então, Samuca, Tavares, né? Dois caras aí, 10 aí que estão comigo sempre, né? Depois da Camisa de Rosa se tornaram grandes irmãos, né? Caras aí que dá pra contar, né? Com absolutamente tudo, porque a gente está ali no sofrimento, né? A gente está ali numa situação complicada e a pessoa tá junto com você, né? Na Camisa de Rosa, por exemplo, o Samuca teve uma parte que eu tava com as minhas costas estourando, mas tava doendo muito a minha lombar mesmo. E ele chegou para mim, pegou minha mochila e levou, né? Então, puta, um negócio assim que você vai ser eternamente grato pro resto da vida. Você vai agradecer a pessoa sempre, né? E você vai considerar a pessoa irmã, né?
E durante a prova é muito interessante você ir conversando, né? Você trocando ideia, porque os quilômetros vão passando, as horas vão passando, e aí você vai se distraindo, né? Isso é bom até para quando você tá com alguma dor, né? Tá com bolha, assadura, alguma coisa que tá te incomodando, a conversa ali vai deixando você mais distraído e aí você nem vai vendo o tempo passar, né? Então, na Caminhos de Rosa foi muito importante, né, de estar com o Tavares, de estar com o Samuca, né, um foi dando força pro outro, e na Caravaggio, vamos eu e o Samuca lá de novo, lá, então os dois aí tentar novamente aí ser finisher, né, de uma prova longa. Bom, como eu falei para vocês que esse vídeo é mais focado aí nas pessoas que vão para ser finisher, né, então o sétimo seria jogar com o regulamento debaixo do braço, né, então eu sei muito bem o que é isso, né? O Samuca e o Tavares também sabem muito bem o que é isso, né? Porque lá na Caminhos de Rosa a gente chegou com 59 horas e 47 minutos, né? Faltando 13 minutos só para o corte, né? Então a gente analisou a prova, né? Qual a distância da prova, o tempo limite, os pontos de corte e a gente foi se programando durante a prova, né? Então, por exemplo, na parte final tava um calor assim insuportável, tava com 42 graus, tava muito forte o calor. Então a gente tinha algumas paradas, né? Achava um lugarzinho que era de sombra ali. A gente deitava na poeira mesmo, ficava lá por lá. E aí a gente ficava, ó, vamos ficar aqui 10, 15 minutinhos e depois a gente vai, né? E sempre olhando no relógio, sempre pensando no tempo limite, né? Então é jogar com o regulamento debaixo do braço, né? Você tem 60 horas, né? Lógico, não vai tentar chegar, né? Assim, na hora que você larga, você não vai querer chegar nas 60 horas ali no limite, né? Mas você sabe que a prova tem 60 horas e que se o plano A não funcionar, o B, o C, o D, né? Que eu costumo dizer para o ultramaratonista que ele sempre tem que ter planos de contingência, né? Então, não adianta você traçar um plano e se aquele plano sair do que você queria, você simplesmente para, você simplesmente larga a prova. Não, você tem que ter planos de contingência, né? Então, se você tem a prova 60 horas, né? Você quer fazer 48 horas, você não consegue fazer 48 horas, então vai jogando com o tempo que você tem, né? Na BR eu queria fazer 48 horas, porém me deu aqueles calos debaixo do pé, né? Vocês já sabem a história. Eu levei 24 horas andando até Paraisópolis e eu tinha 60 horas de tempo limite, né? Então eu fui jogando com o regulamento debaixo do braço, né? Então é sempre importante você saber os pontos de corte e o tempo limite, né? E aí você vai traçando a sua estratégia e os planos de contingência, né? Para você conseguir ser finisher da prova. Oitava dica, essa daqui é difícil para muitos corredores, inclusive foi difícil para mim também na minha BR-135, é a questão de você estar fadigado, você estar cansado, com sono, com dores musculares e você parar, né? Então, se eu tivesse feito isso na BR, eu teria com certeza tido um melhor desempenho, né? Mesmo com os calos que eu tava, mesmo com as dores que eu tava, se eu tivesse dormido 2 horinhas, teria sido muito melhor, né? Eu levei 6 horas e meia para fazer o Pântano dos Teodoros, né? Um percurso de 23 quilômetros, né? Então, assim, foi muito puxado, né? Eu peguei uma tempestade, que nessa tempestade eu poderia estar dormindo, né? Então, assim, valoriza a parte do descanso, é muito importante, né? Então, essas 2 horinhas que você perde aqui atrás, você vai ganhar lá na frente, né? Então eu posso falar para vocês com total propriedade. Se eu tivesse dormido essas 2 horinhas, eu não teria ficado zumbizando por quase aí 10 horas, né, mais ou menos, durante a BR-135, né? Então é muito importante essa questão de você parar, descansar. Na Caminhos de Rosa, a gente fez a mesma situação também. Chegava no PC, né, e lá 40, 50 quilômetros sem ver absolutamente nada. Quando você chegava no PC era como se fosse um oásis, né? Então você ficava ali mesmo, né? Chegava, largava na cadeira, ficava lá descansando o máximo de tempo possível, né? Eu tomei 2 banhos durante a Caminhos de Rosa, né? Para poder refrescar, né? Para poder trocar uma roupa, né? E voltar para a prova, né? Então, se você tiver numa situação ali que você vê que você já está chegando no limite, meu, para, descansa, se puder, dorme, tudo, porque isso vai fazer você recuperar tempo lá na frente, né? Não adianta você querer
ir com sono, o sono realmente derruba, né? O sono da segunda noite, assim, começa a ser torturante, né? Então, a melhor situação é tentar descansar, né? Se bem que bom, na Caminhos de Rosa a gente dormiu, né? A gente tirou uns cochilos, mas foi lá no meio do mato, né? A gente não chegou a parar em local nenhum para dormir, né? A gente foi zumbizando, mas quando viu que não tinha jeito, a gente parou e dormiu, né? Na BR eu não fiz isso, né? Na BR eu fui aguentando, tentando aguentar firme ali a questão do sono, né? Só parei para dormir 15 minutinhos lá em Estiva, né? Que o Morelli praticamente me obrigou a fazer isso, né? Mas eu acho muito importante, né? Tá cansado, tá fadigado, tá com sono, descansa, porque depois você vai recuperar lá na frente. A nona dica eu já acabei falando para vocês um pouco antes, né? Mas seria a questão de definir um plano de contingência, né? Então, o que seria um plano de contingência, né? Então, vou me dar de exemplo quando eu fui fazer a BR. Eu queria fazer abaixo de 48 horas, esse era o plano de contingência, esse era o meu plano A, né? E aí, quando eu tive a questão dos calos, aí o meu plano B era qual? Só terminar a prova, né? Então, vai definindo esses planos, né? Se você não vai com o objetivo para pódio, para ser campeão, se você vai somente com o objetivo de ser finisher, então jogue com o regulamento, né? Jogue com a questão do tempo limite, né? E vai definindo esses planos, né? O ideal é você terminar em determinada hora, né? Se não der, você vai aumentando essa quantidade de horas, né? Que aí o importante é você conseguir ser finisher, né? Então você não pode simplesmente estabelecer, eu vou terminar em tantas horas e pronto, né? Porque isso aí vai fazer você quebrar, né? Então lá na BR, lá eu queria terminar em 48 horas. Aí eu passei das 48 horas, o que eu ia fazer? Chorar, terminar, né? Ia desistir? Não. Eu ia para terminar a prova, né? Então a ultramaratona ela é extremamente imprevisível, né? Você tá ali exposto, né? No meio da natureza, né? Exposto a tempestades, a vendavais, né? Então a qualquer tipo de situação e tudo pode acontecer, né? Então você tem que ter vários planos durante uma ultramaratona, né? E tentar o máximo possível não se frustrar, né? Então aconteceu de um não dar certo, vai para o outro e assim por diante, né? Então questão aí dos planos de contingência, galera. Décima dica, né? Então, isso vai acontecendo mais com quem é mais experiente, né? Então, quem está na ultramaratona geralmente é um corredor mais experiente, né? Que é um corredor que já passou por 5, 10, 21, 42, fora alguns, né? Que são mais de outro planeta, né? Que já começou na ultramaratona. Mas seria sobre você escutar o seu corpo, né? Então quem já tem mais experiência, já passou por várias situações, aí, seja de treino, seja de prova, onde você teve dores que você conhece essas dores, né? São dores que você sabe que não são lesões, né? Que não são dores aí que são diferentes a você, né? Então você começa a ter uma bolha, você começa a ter uma assadura, você começa a ter uma cãibra, né? Começa a ter alguma dor muscular ali, outra ali, e aí você percebe que aquelas dores são comuns, né? São normais para você, né? Então isso, né? Quando você conhece o seu corpo, a sua mente já entende, essa dor é normal, né? Essa dor não é algo complicado, né? Não é uma dor de lesão, não é uma dor que eu preciso parar de qualquer jeito para não agravar, né? Então, determinados tipos de dores são dores que você já conhece e você já sabe como tratar, né? Então, uma bolha, você vai lá, para, né? Trata daquela bolha. Uma assadura, você coloca alguma pomada, né? Coloca algum esparadrapo, né? Então você já começa já a perceber e aí é, você não acha aquela dor estranha, né? Então a sua mente não vai fazer você parar, né? Então conhecer o corpo é essencial para você continuar numa ultramaratona, né? Saber que aquela dor não é uma dor de lesão e é uma dor aí que vai te tirar por meses, né? Então é muito importante isso de conhecer o corpo. Essa dica número 11 ela é sensacional porque foi exatamente o que eu pensei ali na Caminhos de Rosa, né? Então é um pensamento que mostra a maturidade, né? A maturidade que eu já adquiri, né? Então, por exemplo, lá na Caminhos de Rosa, no último PC, eu fui tomar banho, né? E aí eu tirei a minha meia, né? Quando eu olhei pro meu pé,
tava com muita bolha. Nossa, tava com muita bolha. Tava com bolha no calcanhar, tava com bolha no dedão, tava com bolha embaixo do pé, né? Então tava uma situação muito feia, né? E aí, qual que foi o meu pensamento, né? Eu simplesmente coloquei na minha cabeça, assim, se eu for para casa agora, essas bolhas estarão comigo. Então, eu vou continuar sentindo essas dores por dias, né? Então, por que não fazer mais 50 quilômetros e terminar a prova, né? Então, são dores comuns, bolhas, assaduras, cãibras, são coisas que acontecem na ultramaratona, são coisas que vai te fazer você sair da prova, né? É muito comum atleta acabar saindo por esse tipo de situação. Cãibra até menos, mas bolha e assadura são campeãs aí para fazerem os atletas saírem da prova, né? Mas sempre pensa isso, galera. Se eu tiver com uma bolha, se eu tiver com uma assadura, se eu parar a prova, eu vou ficar com essa dor ainda em casa, né? Então, será que não vale a pena continuar? Será que não vale a pena seguir adiante? Porque é uma dor que vai incomodar, né? De qualquer maneira. E não é algo grave, né? Não é uma lesão nem nada, né? Então, bolha e assadura dá para você ir tentando jogar dessa maneira, né? Assadura ainda, né? Eu sempre falo pra galera, leva uma pomada, passa, né? Você começa a sentir ali alguma coisa, já para, já passa. No 100K dos Pestes eu comecei a ter um pouquinho de assadura, eu já parei ali na mesma hora, né? Já fiz o que tinha que fazer. A bolha, a mesma situação, lá na Camisa de Rosa, todo PC eu parava, tirava o tênis, via como é que estava a situação. Eu lembro que eu usei absorvente, né? Pra melhorar a ventilação do pé, absorvente feminino mesmo. E, e eu tava sempre passando vaselina nos pés, né? Tentando o máximo possível passar vaselina, só que chegou uma hora que o tênis abriu, né? Os dois buracos ali, começou a entrar muita poeira e aí a bolha veio de qualquer jeito, né? Então, assim, você precisa pensar, né, sobre isso. Vai ser uma dor que você vai ficar sentindo de qualquer maneira, né? Então, que tal terminar a prova, né? Ser finisher, que pelo menos você, né, vai ser finisher da prova e aí você vai estar em casa com aquelas dores com o dever cumprido, né? Então, pensa nisso, galera. Foi isso que eu pensei durante o Caminho de Rosa. Bom, essa é pra galera que vai com apoio, né? Então, eu já fiz prova com apoio, né? Fiz duas provas, né? A BR dupla e a BR solo, mas hoje em dia eu gosto mais de ir sem apoio, né? Eu gosto de ir só eu mesmo, né? Com os meus pensamentos ali no caminho, né? Eu, eu gosto dessa maneira, né? E também pela questão financeira, né? Fica muito caro. Mas para quem vai com apoio, a dica que eu dou, né? E no meu canal tem muita live falando sobre isso, é você escolher muito bem a sua equipe de apoio, porque ela pode ser a sua ruína, né? Então, por exemplo, você vai com familiares, né? Por exemplo, pai e mãe, né? Namorada, né? O que que vai acontecer? Você vai começar a ter tretas, né? Com essas pessoas que são familiares mais próximos, porque elas vão começar a ver que você está sofrendo muito e como você é muito querido para elas, então elas vão achar que você deve parar, né? Lógico que isso não é uma regra, né? Mas já vi muitas histórias aí de pessoas que vão com familiares, né? Que leva filho, né? Que tá com namorada, com esposa, e aí a pessoa fica preocupada de tal maneira que vai fazer você parar, né? E durante outra maratona você vai ter dores, você vai reclamar, você vai ter bolha, você vai ter assadura, você vai ficar chato, estressado. E tudo pode acontecer, né? Então, a melhor situação é você escolher uma pessoa que já está acostumada, né, a dar apoio em prova, a ver todas as situações de atletas, desde o atleta que está mais calmo até o atleta que está mais estressado, desde o atleta ali que não gosta não quer comer, né? E que você precisa forçar a pessoa a comer, que a pessoa vai ficar brava e tal. Então precisa escolher muito bem a equipe de apoio, né? Porque senão ela pode ser a sua ruína, né? Você começa a brigar com a pessoa, você começa a discutir, né? Às vezes até, você fala, citando aí esse exemplo de familiares, né? Você acaba até causando uma treta grande aí na sua própria família, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Quando eu fiz a BR dupla, né? O meu apoio foi o Márcio já era muito experiente aí na questão de apoio, né? O Márcio dos Ultraloucos.
E foi perfeito, ele foi sozinho, ele deu apoio pra gente sozinho, né? E era um cara muito tranquilo, muito paciente, né? Deixava tudo pronto ali pra gente quando chegava e tal. E aí na BR solo, o meu apoio foi Morelli, foi o Latanza e o motorista foi o Demetrios, né? Então Morelli e Latanza estavam sempre ali comigo, né? Os dois bombeiros, né? E sempre me colocando ali para cima, né? Finalzinho eu lembro com o Morelli lá, vamos caminhar mais forte e tal. Então assim, pessoas que te colocavam para cima, pessoas que já estavam acostumadas a dar apoio, que já estavam acostumadas com todos os tipos de situações, né? Desde as pessoas mais estressadas, desde a hora que você não quer comer, desde a hora que você está com dores, né? Então, o Morelli até cuidava dos meus pés, né? Pra você ver o nível do apoio, né? Então, o apoio não pode ser qualquer pessoa, não pode ser uma pessoa que não está acostumada, né? Eu já vi, por exemplo, uma situação de uma atleta, né? Quem assiste minhas lives sabe quem que é essa atleta, mas que teve dois amigos que deram apoio e simplesmente queriam ir embora da prova, né? Então, pô, é complicado demais esse tipo de situação. Ou, por exemplo, a BR chega momentos aí na BR que o carro não passa. Então, a pessoa vai ser teimosa, vai tentar, por exemplo, subir o Morro do Sabão, o carro não sobe. E aí acaba deixando o atleta sem apoio, acaba deixando o atleta preocupado. Então, escolha muito bem a sua equipe de apoio. Bom, falei de quem vai com apoio, agora falando de quem vai sem apoio, né? Então, é muito importante planejar tudo certinho com relação à mochila e com relação a drop bags, né? Eu já falei para vocês aí da questão da recompensa, né? Então, quando tem provas com drop bag, deixar algo ali que você gosta para comer, para beber na drop bag é muito importante. Ou deixar, por exemplo, trocas de roupa, né? Para quando chegar no PC, trocar a roupa, né? Tomar banho. Uma coisa que muita gente fala que é interessante também, que faz o atleta despertar, né? Quando tá muito cansado, quando tá com sono, é escovar os dentes pela manhã. É uma coisa simples assim que faz com que a sua mente pense que você tá começando o dia, né? Então, algumas coisas assim bem interessantes, né? Que você pode ir fazendo, pode definir como estratégia aí nas drop bags, né? Mas é muito importante também para a parte mental, né? Sempre levar o essencial, né? Que você vai precisar para todo tipo de situação, né? Então, materiais obrigatórios, lógico, mas também levar alguma coisa para comer, alguma coisa para beber ali na sua mochila que seja interessante ali para qualquer hora que você tiver entre um PC e outro, né? Ou algum material aí que vai ser interessante, algum acessório para você utilizar durante a prova, né? Então você conseguindo se planejar bem de PCs, né, com as drop bags, tudo, isso já vai ajudando a sua mente também, né? Porque dependendo se você esquece alguma coisa, se você não deixa alguma coisa que você goste ali na drop bag, o que vai acontecer? Seu mental já vai ficar meio abalado, né? Então, esqueci tal coisa, né? E agora? O que eu vou fazer? Tudo, né? Você começa a ficar preocupado. Então, é importante sempre planejar muito bem, né? Então, pega um dia antes, né? Estuda todo o percurso da prova, né? Tenta anotar tudo que você precisa levar, né? Os materiais obrigatórios e tal, e já vai fazendo toda a sua estratégia aí de drop bags e o que você vai levar na mochila, né? Isso na parte mental ajuda muito, né? Você fica com a prova redondinha, né? Logicamente que sempre vai ter um ou outro imprevisto aí que acontece, né? Mas se você tiver o mais organizado, aí você consegue minimizar muito bem essa situação. A dica número 14, né? Então é aquela velha máxima, né? Que todo mundo já ouviu falar, né? A dor, ela é passageira, mas a glória é eterna, né? Então, eu sempre vou lembrar muito de como eu sofri na BR-135, de como eu sofri na Caminhos de Rosa, e hoje eu tenho um orgulho, assim, imenso, né? De falar que fui finisher de duas das provas mais difíceis do Brasil, né? Então, isso fica para a vida inteira, né? É um negócio que eu lembro todos os dias, né? Então, quando eu estou com situações difíceis na minha vida, no trabalho, eu lembro que eu sofri por 2, 3 dias e consegui ser finisher, né? Então, a dor, ela realmente ela é passageira, né? Você vai ficar com 2, 3 dias depois da prova, mas aí depois você vai estar zerado novamente, voltando a correr, mas é eterno, né? O seu nome vai estar ali sempre ali nos resultados, né? Então é algo assim que a gente tem que pensar muito bem quando estiver começando a ter dor, né? E começar a parar, né?
Na ultramaratona, a gente sabe, né? É superação de limites, a ultramaratona é um esporte que é muito pesado, né? Então, a ultramaratona é alta performance e a dor vai vir, né? Por ser alta performance, a dor vai vir e aí cabe a você saber como você vai minimizar até quando essa dor vai chegar, né? Então, tentar minimizar o máximo possível para que essa dor chegue, mais para o finalzinho da ultramaratona, né? Então, mas quando a dor vier, né, sempre pensar o máximo possível, né? Escutar o seu corpo, como eu falei para vocês, ver se aquela dor é uma dor já comum ou se não é comum, e aí tentar suportar ela até conseguir ser finisher, porque depois você vai pensar para o resto da vida, né? Eu lembro até hoje de 2022, né, nas 80 milhas da BR, que eu parei, né, por conta dos calos que eu tive embaixo do pé, os mesmos calos que eu consegui superar no ano seguinte, né, em uma distância maior. Então eu sempre vou ficar pensando, poderia, né, poderia ter suportado essas dores embaixo do pé, eu teria sido finisher das 80 milhas, mas é uma história que já passou. Bom, e a 15ª dica é uma menção honrosa aí ao meu grande irmão de batalha, né? Irmão de ultramaratona aí, o Samuca, né? Então, um cara que eu tive a honra aí de fazer a Caminhos de Rosa com ele, né? Antes disso, a gente teve treinos aí fantásticos, double de Garatá, fizemos 60 quilômetros lá pelo litoral sul, estrada de manutenção da Imigrantes, né? Sábado passado, esse vídeo que eu tô gravando para vocês aqui é na quarta-feira, dia 29, a gente fez o Caminho do Sal. Então é um cara que está sempre comigo aí, grande irmão, né? E ele tem uma frase muito forte, né? E ele é um cara que mental dele é totalmente blindado, é um cara que eu sou fanzaço, né? Então ele diz assim: o corpo alcança o que a mente acredita, né? Então, falando um pouquinho sobre essa frase, né, que eu acho muito importante para a gente finalizar esse vídeo que fala sobre mental, o corpo nosso ele quer ficar na zona de conforto, né? Então, ele sempre vai reclamar, né? Por ele sempre querer estar ali na zona de conforto, estar sentado, estar deitado, tudo, ele sempre vai estar reclamando quando você está em movimento, né? Então, cabe à nossa mente dizer, não, eu quero que você continue, eu quero que você vá mais um pouco, vá mais um pouco, vá mais um pouco, até que você seja finisher, né? Então, se você acredita naquilo, né? Se você acredita, né? Se você entra para uma ultramaratona, eu vou fazer 250, eu vou terminar só quando chegar em 250, o teu corpo vai com você, né? Então a mente manda no corpo, né? Então essa é a última dica aí que eu queria passar para vocês, né? Fazer essa menção honrosa ao grande irmão de batalha, Samuca. Bom, galera, então esse foi o vídeo aí das 15 dicas e estratégias mentais aí pra gente superar as ultras maratonas aí, as longas distâncias. Então, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários se faltou alguma dica, né? Eu pensei bastante antes de fazer o vídeo, né? Eu sei que tem umas que parecem muito com algumas outras, né? Teve outras que eu falei até antes, né, do que eu tinha colocado aqui na minha lista, né? Mas acredito que eu consegui passar a mensagem aí para vocês, né? Essas 15 dicas aí são coisas que eu faço durante as minhas ultras maratonas, né? Durante os meus treinos, e são coisas aí que me ajudam muito, né? Porque, como vocês sabem, a mente é muito importante, é bem mais importante aí do que a parte física, né? É lógico que a nossa parte física tem que estar em dia, né? Não dá pra gente fazer lesionado, né? Uma prova, né? Tô tentando, eu falo isso, né? Mas tô com lesão e tô me tratando, né? Mas tô tentando seguir aí nas outras maratonas, aí nos treinos, tudo, né? Mas a mente ela é bem mais importante do que o corpo durante uma ultramaratona, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem, né? Deixem nos comentários aí se faltou alguma coisa, né, sobre essas dicas, e vamos lá fazendo uma discussão saudável aí nos comentários. Tá certo, galera? Então, grande abraço para vocês e novamente aí, o corpo alcança o que a mente acredita. Grande abraço.